só depois do banho? Tem um canal sim. Qual é o critério de escolha? Frequência que você quiser, que pô, essa é complicada. O conselho que eu te dou Cara, eu te dizer uma coisa, arrastar isso aqui pra cima. cara, depende. Fala, meu amigo barbudo, tudo jóia? Samuel aqui. Cara, toda sexta-feira rola uma sessão de perguntas e respostas no Instagram da Sobrebarba. Só que 15 segundos nem sempre é suficiente para responder direito. Então eu resolvi fazer uma série nova aqui no canal, pegando 10 das principais perguntas das últimas semanas e fazendo vídeos aqui. Vamos lá! Quando você optou por fazer produtos veganos? Cara, na verdade a ideia de fazer produtos veganos veio junto com a ideia de fazer produtos para barba, em 2013 ainda. A ideia desde o início foi criar uma linha o mais ecologicamente correta possível. Sem usar matéria-prima de origem animal, só origem vegetal, sem muita química e com fórmulas criadas do zero mesmo, sem aproveitar produtos já prontos aí no mercado. O único produto que ainda não é vegano é a cera de bigode. É porque ela leva cera de abelha na composição. E a cera de abelha, apesar de ser uma matéria-prima que é considerada de origem vegetal, ela não pode ser considerada vegana. E essa matéria-prima que é responsável por fixar o bigode, por dar essa fixação e segurar o fio no lugar. Por isso que está dando um certo trabalho encontrar qual é o substituto vegano para dar essa fixação. Mas a gente está no caminho. Tem uma série de barbudos que está ajudando a gente testar essa nova formulação da cera. E tem até um fórum que eu criei para a gente trocar ideia e eles irem falando o que eles estão achando da versão nova. Eu vou deixar o link aqui no comentário que se você estiver interessado em conhecer mais como é esse processo todo de criação e de teste, vai lá, troca uma ideia com a gente. Acha que aquela chapinha para barba vale a pena? Cara, para ser bem sincero, eu nunca usei essa chapinha para barba. Eu lembro que um tempo atrás eu comecei até a ser bastante bombardeado de anúncio desse tipo de chapinha. Muita gente deve ter visto isso, né? Virou uma febre na internet. Mas eu tenho as minhas considerações com relação a ela, viu? É que o fio da barba, diferente do fio do cabelo, ele é mais achatado. E esse formato diferente do fio é que deixa ele mais propenso a ficar enrolado. E isso não é um defeito. Isso é só uma característica da barba. Eu já vi alguns vídeos de uns barbudos testando essa chapinha e olha, pelo que eu vi, raramente o efeito fica legal ou fica muito natural. Mas aí vai muito do gosto de cada um, né? Eu só acho que precisa tomar um cuidado com a temperatura. O fio da barba já é mais ressecado e você usar uma parada quente para esticar, a chance de estragar o fio é grande. Uma alternativa seria usar uma escova e um secador de cabelo, eu acho mais seguro. Mas eu devolvo a pergunta, a barba tem que ficar lisa? Se você já usou uma chapinha dessas, conta aqui no comentário como é que foi a experiência, se você está gostando e tal, porque eu realmente nunca usei. Mas não é o tipo de produto que eu compraria para usar no dia a dia, não. Quem raspa a cabeça pode usar balme nela? Pode. Aliás, é bem legal até você usar. Tem muito barbudo careca que usam o balme sempre, assim, pra depois de raspar a careca e depois eles aproveitam ainda para hidratar a barba. Eu tô quase nessa. Tem uma pracinha aqui que tá crescendo cada dia mais e assim, já já eu entro nesse time aí também. Qual a sua opinião sobre shampoos 3 em 1? Faz sentido? Cara, shampoo 3 em 1, shampoo 2 em 1, que são esses normalmente vendidos como para barba, cabelo, eu tenho um certo receio com relação a eles, sabe? Porque quando a gente foi criar a fórmula do shampoo para barba, eu entendi que é muito diferente a necessidade tanto da sua barba quanto do seu cabelo. Por isso que a formulação ela tem que ser muito diferente. O couro cabeludo, ele naturalmente é mais oleoso, você precisa de um produto que retira muito mais a oleosidade dele. Já o rosto, se você tirar essa oleosidade igual você tira do couro cabeludo, você pode ressecar demais a pele. E por outro lado, o fio da barba ele é muito mais ressecado e quebradiço do que o do cabelo. Então você precisa de uma emoliência, de uma hidratação muito mais alta. Tanto que se você usar um shampoo de barba no cabelo e o seu cabelo for muito fino, o seu cabelo pode até pesar, porque o shampoo de barba ele hidrata muito mais, porque ele está pensado no fio mais grosso. Por isso eu acho complicado você conseguir fazer um shampoo que funcione tão bem para o seu cabelo e também para a sua barba. Seria até muito prático fazer um mesmo shampoo que funcionasse para os dois, mas cara, a gente preferiu ir direto num shampoo muito específico para barba, porque o pH da pele também é diferente, enfim, tem muitas diferenças. Eu desconfio muito desses 2 em 1, 3 em 1. Quem tem a barba grande, é melhor usar o óleo ou o balme? Cara, se você precisa escolher entre um deles e tem barba grande,
Óleo, sem dúvida nenhuma. É que à medida que os fios vão crescendo na barba, eles vão ficando mais longe da hidratação natural da pele. E você precisa repor essa hidratação com alguma coisa. E óleo é a melhor coisa para você repor essa hidratação que se perde. Além disso, o óleo também ele cria um filme em volta do fio que evita o ressecamento ao longo do dia. Mas se a sua barba tende a ficar muito ressecada, você pode usar os dois. Eu prefiro usar sempre o balme primeiro e depois o óleo. Já tem gente que prefere botar um pouco de balme na mão, pingar umas gotinhas de óleo e misturar os dois. Cara, esse jeito também é uma ótima técnica de você usar. Eu já experimentei e funcionou super bem. Já estou com fios brancos no queixo, mas gosto do Jungle Book. Devo migrar para o Noel? Ó, para quem não sabe, Noel é a linha para barbas brancas, tá? E cara, você não precisa migrar para o Noel só porque você está com alguns fios brancos no queixo. É legal você usar a linha para barba branca à medida que os fios brancos começam a ficar amarelados. Porque essa linha para barba branca ela tem um matizante que evita o amarelamento dos fios e realça a cor natural do fio branco, do fio grisalho. Mas você também não precisa abandonar o Jungle Book quando você começar a usar o Noel. Você pode lavar a barba com shampoo e o condicionador para barba branca no banho e quando sair, você hidrata com óleo, com balme, Jungle Book, o que você preferir. A cera de bigode deixa um cheiro muito forte? Não, pode ficar tranquilaço, cara. A maior preocupação com a cera de bigode foi justamente a intensidade do cheiro dela, porque de todos os produtos para barba, esse é o que fica mais próximo do seu nariz. Então qualquer cheiro que ficasse muito evidente ou tivesse uma fixação muito forte, ele ia incomodar ao longo do dia. A gente fez muitos testes na época de lançar. Você até sente um cheirinho quando você abre a lata e quando você aplica também aqui no bigode. Mas, assim, acabou de aplicar, acabou de deixar o bigode mais controlado, o cheiro é quase imperceptível. Você não vai se incomodar com ele de maneira nenhuma. Fica tranquilo. Você passa algum produto para barba quando vai dormir? Passo. Balme. Sempre antes de dormir. Porque além dele ser muito refrescante, ele também não é oleoso. Então não vai manchar o travesseiro. Dá para usar tranquilo, ele é absorvido super rápido e também ele evita que a barba resseque durante a noite, principalmente se você dorme com o ar-condicionado ligado. Fora que o cheiro é ótimo e dormir com esse cheirinho na barba é sensacional. Você já acorda no dia seguinte pronto para só lavar e aplicar um óleo ali para dar uma hidratada e sair de casa. Fazer a barba antes ou depois do banho? Olha, sempre depois do banho. É que enquanto você está no banho, você acaba lavando o rosto com uma água mais quente. Isso abre os poros e é excelente para você fazer a barba sem irritação. É mais ou menos como fazer a barba no barbeiro depois que você tira aquela toalha quente. O que quer dizer quando diz no rótulo que o produto não é testado em animais? Que em nenhum momento, desde a fabricação ou até mesmo as matérias-primas que são usadas nos produtos, teve algum teste feito em animais. A gente é totalmente contra essa prática aqui. E essa foi uma das primeiras grandes exigências que eu fiz para a fábrica. Na verdade, o único animal que faz teste de todos os produtos são os barbudos mesmo, né, a gente? E é com isso que a gente vai fazendo ajuste nas fórmulas, melhorando cada versão que é feita. E é isso aí, meu amigo. Essas foram 10 das principais perguntas das últimas semanas no Instagram da Sobre Barba. E de vez em quando eu vou trazer de lá algumas das perguntas que surgem para fazer um vídeo aqui também. Mas se você também tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo novo, cara, manda aqui no comentário. A ideia é fazer isso tudo aqui junto com você. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui para se inscrever. Se quiser ser avisado quando tiver vídeo novo, ativa o sininho aqui do lado. E eu te vejo no próximo. Até!